esse é o filme da Marvel que eu guardo dentro de um potinho. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, filme de 2017 dirigido e escrito pelo James Gunn. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, eu comentei no meu vídeo anterior sobre o primeiro Guardiões da Galáxia que aquele filme de certa forma tinha sido uma aposta de risco, porque ele está investindo em personagens muito desconhecidos do público com uma abordagem que pode não ser das mais ortodoxas e que definitivamente leva o filme para caminhos de comédia, mas não dá para negar que o sucesso de Guardiões da Galáxia foi gigantesco, e não só financeiro nas bilheterias, o filme se deu muito bem nesse aspecto também, mas quase que instantaneamente uma legião de fãs de Star-Lord, Groot, Rocket Raccoon e todos esses personagens imediatamente foi formada. Realmente, eu lembro muito bem de quando saiu o primeiro Guardiões da Galáxia, foi um fenômeno, foi muito rápido e não demorou para que Kevin Feige, James Gunn e o pessoal da Marvel Studios anunciassem oficialmente durante a San Diego Comic Con a continuação Guardiões da Galáxia Volume 2. E realmente não tem muito segredo de bastidores aqui, né? Porque se o primeiro filme é um grande esforço para fazer dar certo, para conseguir provar que a ideia funciona, o segundo filme é basicamente a corrida da vitória. Agora, beleza, você pode fazer o que você quiser, você tem a carta branca para conseguir aprofundar e desenvolver esses personagens da forma que você bem quer. E isso é uma raridade dentro do MCU. A gente sabe que todas essas histórias são interconectadas e dependem muito do que o Kevin Feige vai aprovar daqui 10, 15 filmes na frente, mas o Guardiões da Galáxia é aquela rara exceção onde eu sinto que o James Gunn pode fazer o que ele quiser. E como o primeiro filme fez bastante sucesso, você tem agora esse fenômeno no segundo, onde várias pessoas famosas querem fazer participações, seja como cameos ou personagens coadjuvantes, como Sylvester Stallone, a Michelle Yeoh e principalmente o Kurt Russell aí no papel do Ego. Aliás, uma coisa que eu lembro de bastidores de Guardiões da Galáxia 2 era que tinha muita boataria, muita especulação sobre quem seria o pai do Peter Quill, tanto o personagem quanto o ator. Eu ouvi muito o nome do Al Pacino e do Matthew McConaughey para esse papel. Eu acho que o McConaughey chegou a conversar sobre o papel, mas acabou não rolando, né? Mas enfim, curioso, né? Ainda mais porque, na minha opinião, Kurt Russell é a melhor escolha possível para esse papel. E é engraçado, eu tive uma relação estranha com Guardiões da Galáxia Volume 2, porque quando ele saiu em 2017, eu amei, pra mim tinha sido um dos melhores filmes da Marvel de todos os tempos, mas com o passar dos anos, especialmente quando eu vi o filme em casa, ele perdeu muito brilho pra mim, eu acabei deixando ele meio de lado, eu não assisti de novo, mas eu peguei pra rever agora, pra gravar esse vídeo, pra assistir o terceiro filme, e minha opinião mudou de novo, e eu acho que esse daqui é um dos melhores filmes do MCU. A história do filme volta a seguir o grupo dos Guardiões da Galáxia, que atuam como caçadores de recompensa após os eventos do primeiro filme. Quando o grupo cruza o caminho do misterioso Ego, vivido por Kurt Russell, ele revela ser o pai perdido de Peter Quill, vivido por Chris Pratt, e também conta com intenções ambiciosas para o futuro da galáxia. Eu acho que uma continuação é muito mais difícil de acertar do que um filme de origem, do que um filme que introduz o universo e personagens, e a gente acaba tendo vários casos interessantes de se analisar no próprio cinema de quadrinhos, né? Dentro do MCU, as continuações são especialmente mais difíceis porque elas costumam ter que lidar com os eventos e consequências de vários outros filmes. O próprio primeiro Guardiões da Galáxia tinha que fazer a introdução das Joias do Infinito, do Thanos, de vários aspectos pré-Vingadores Guerra Infinita, né? Mas eu sinto que o Guardiões da Galáxia Volume 2 é quase que o oposto disso, porque é o James Gunn fazendo um filme completamente diferente dos outros do MCU, porque ao contrário desses vários outros filmes que estão preparando o terreno para outros filmes, o grande foco de Guardiões da Galáxia Volume 2 é justamente os personagens. Além de não ter quase nenhuma outra conexão com o universo Marvel, além de citar o nome do Thanos aqui e ali, esse é um filme que também parece bem mais desgarrado de uma estrutura de trama, de plot, de eventos, de acontecimentos, uma mecânica que é mais complexa no primeiro filme, é muito mais de ação e reação, e aqui, nesse segundo filme,
é muito mais sobre como esses personagens se comportam, como eles interagem entre si, sobre a dinâmica de uma equipe que se torna uma família, no melhor estilo Dom Toretto, né? Só que muito melhor aprofundado aqui. E eu acho que o James Gunn sinaliza isso de cara, logo no começo do filme, nos créditos de abertura, quando ele foca o Baby Groot dançando, enquanto você tem uma longa e complexa cena de ação acontecendo ao fundo, tudo desfocado. O interesse dele não vai ser na ação, né? Eu comentei que a ação era nos pontos que não me interessava muito no primeiro filme, e essa sequência de créditos, que é espetacular por sinal, já tá meio que dizendo pra você que a ação não vai ser importante aqui, mas sim os personagens. Eu gosto porque o Guardiões 2 é essencialmente um grande estudo de personagens, tanto desse grupo que a gente já conhece, quanto das novas figuras como a Mantis, da Pom Klementieff, que eu acho simplesmente sensacional, é uma das grandes personagens dessa franquia também. E ele faz isso, assim como no primeiro, numa mistura bem interessante de sentimento real e humor, né? E eu concordo que o humor nesse filme ele pode ser um pouco descontrolado em alguns momentos. Eu acho que eu adoro o Dave Bautista como Drax e o filme sabe que todo mundo gostou do Dave Bautista como Drax. E eu acho que no caso dele, ele tá muito mais exagerado, ele tá dando muito mais risada. Eu ainda acho que funciona, ainda tem momentos excelentes com ele nesse filme, mas é tipo... Tá, calma, não precisava subir tanto, assim, não precisava aumentar tanto o volume em alguns aspectos. Tem os seus momentos, o Guardiões da Galáxia 2 tem seus momentos que passam um pouquinho da linha, mas no geral o saldo é muito mais positivo pra mim, porque ele pega essencialmente esse arco do Peter Quill, do Star-Lord, que agora, se o primeiro filme lidava com o trauma da mãe, esse lida bastante com a ausência do pai, com essa presença do ego do Kurt Russell, e surpreendentemente como o Yondu, o personagem do Michael Rooker, que era praticamente um coadjuvante do primeiro filme, tem um papel emocional surpreendente nesse filme, está diretamente ligado à questão da paternidade do Peter Quill, esse pseudo-conflito, esse triângulo, né, que tem entre ele, o Ego e o Quill, que, nossa, é impressionante, ainda mais na forma como eles fazem uma relação entre o personagem do Yondu e do Rocket Raccoon, do Bradley Cooper, na forma onde o Rocket se enxerga no Yondu e vê os erros e possibilidades que ele pode ter no próprio arco dele dentro do Yondu. É, assim, é um roteiro que, apesar de não ser tão sofisticado em termos de história e mecânica, tem jornadas emocionais, assim, de tirar o chapéu, e que leva num nível, leva a uma conclusão que é, nossa, é um dos finais, é um dos momentos mais bonitos de todo o MCU. É um momento que, assim, não vou mentir, eu chorei quando eu vi, e ainda hoje quando eu vejo é de emocionar. Quem viu sabe o que é essa cena, né? Os fogos de artifício, uma homenagem ao Yondu. Que baita momento, que inesperado. Eu não esperava que esse ET azul com a placa de metal na cabeça ia ter tanta coisa pra dizer nesse filme. E eu preciso dizer, né, que um dos trunfos desse texto, desse filme também, é o ego do Kurt Russell. Eu acho que a gente sempre reclama que o MCU tem um problema de vilões, mas o ego do Kurt Russell definitivamente não é um desses. Eu adoro essa performance, eu adoro esse personagem, porque ele surge no clássico estilo Kurt Russell. A gente adora o Kurt Russell, né? Ele é badass, ele é foda, ele é divertido, ele é bem fraternal nessas primeiras cenas, mas à medida que o filme evolui, ele vai se revelando um verdadeiro monstro. A motivação dele, o método, as coisas que ele fez é do nível assim, caramba, eu tô vendo esse filme anos depois, assim, pensando, como que a Disney aprovou esse treco, meu? Como que eles deixaram o James Gunn fazer isso? É um alienígena que sai procriando com várias espécies, que botou um tumor na cabeça da mãe do Peter Quill. É um negócio dark, pesado, assim, e eu acho que o filme lida muito bem com isso, especialmente o Chris Pratt. O Chris Pratt já era bom no primeiro filme, e aqui ele explora um lado sombrio, de raiva mesmo, que é muito interessante de ver. É um filme de daddy issues, e eu já li de algumas pessoas falando isso, e eu concordo. Tem muito do Hulk do Ang Lee nesse filme, nessa questão de você ter um herói que é profundamente machucado e perturbado pelo pai dele, que também tem uma questão de superpoderes, no caso seria o Eric Bana, o Nick Nolte. Dá pra ver que o filme do James Gunn pega alguns elementos do Ang Lee que são legais e... Poxa, o Hulk do Ang Lee faz 20 anos em 2023, hein? E obviamente eu preciso destacar que Guardiões da Galáxia Volume 2 talvez seja o melhor filme do MCU em termos estéticos, de longe. Isso porque Guardiões 2 é um dos únicos filmes da Marvel a usar a câmera Red. A Red é uma
marca específica da Sony que o David Fincher usa bastante, que pessoalmente traz a minha estética, a minha textura preferida de fotografia. E nossa, quando você assiste Guardiões da Galáxia 2 e você vê o trabalho do James Gunn junto com o diretor de fotografia Henry Abraham, é espetacular, é de cair o queixo. Tem um nível de contraste certo que eu espero desse tipo de produção. Tem uma variação de cor, sombra, textura, especialmente quando a gente vê os personagens dos soberanos representados aí pela Elizabeth Debicki dourada. É muito legal, é um verdadeiro deleite visual ver Guardiões da Galáxia Volume 2 e poxa, eu queria que mais filmes do MCU usassem a Red, olhassem para Guardiões 2 e falassem, poxa, é assim que se fotografa um filme de quadrinhos. E o James Gunn também percebeu que cenas de ação mais elaboradas, com muitos efeitos, muitas naves, não são o forte dele. O Guardiões 2 ainda tem momentos assim, mais na parte inicial, mas o James Gunn viu que o que ele sabe fazer bem aqui é videoclipe. Então, as grandes cenas de ação desse filme geralmente envolvem uma pessoa em meio a um grande número musical, com o Awesome Mix Volume 2, né, com mais canções muito bem selecionadas, com destaque aí de novo para a sequência de abertura com o Baby Groot dançando e definitivamente a fuga do Yondo da nave dos saqueadores, que toca Come a Little Bit Closer, quando tem todos os saqueadores caindo em câmera lenta com a flecha dele voando. Isso aí é uma sequência de alguém que está muito inspirado, é uma cena muito bem feita, muito legal de assistir. De novo, James Gunn é o Tarantino do cinema de quadrinhos. Mas ao mesmo tempo eu também acho interessante como James Gunn varia o tom de outras cenas de ação, com destaque para uma sequência em que a Gamora da Zoe Saldanha é perseguida pela nebulosa da Carey Gillan, que está indo atrás dela numa nave, e é uma cena que ela é filmada quase como um western, porque são planos muito abertos que valorizam o campo, o sol, o céu, e não tem música. Eu acho isso muito curioso dessa cena, não tem nenhuma trilha sonora, é só foley, é só efeito sonoro, som de tiro, som de nave. É uma cena totalmente diferente de todas as outras do MCU e que funciona bem, né? Ele foca bastante no conflito dessas duas irmãs. Mais um exemplo aí de como James Gunn evoluiu bastante como diretor. Olha que maravilha foi reassistir Guardiões da Galáxia Volume 2. É um filme que pra mim tem seus defeitos, tem seus exageros de humor, com toda certeza, mas essa proposta de James Gunn de fazer um grande estudo de personagem, de focar mais nas relações emocionais do que em história ou em expansão de universo, é algo muito valioso, que faz a diferença e que, na minha opinião, garantem um filme aí ainda melhor que o primeiro. Para Guardiões da Galáxia Volume 2, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, como o primeiro filme deu certo, obviamente as expectativas eram muito grandes para o segundo, tanto que a Disney posiciona o Guardiões da Galáxia 2, tira ele daquela data de agosto e coloca justamente em maio, né? É o grande filme de verão da Marvel Studios e da Disney, e o Guardiões da Galáxia Volume 2 faz a sua estreia em 5 de maio de 2017 com 146,510 milhões de dólares, arrecadando 389,813 milhões na bilheteria doméstica e 863,756 milhões no mundo inteiro. O filme teve uma reação um pouco mais mista entre os fãs e a crítica do que o primeiro, mas ele conseguiu pelo menos aí uma indicação ao Oscar de efeitos visuais, que foi bem merecida. Mas digam aí nos comentários o que vocês acham de Guardiões da Galáxia Volume 2 e finalmente o que vocês esperam do terceiro filme. Eu vou assistir hoje, eu devo trazer alguns shorts, novidades para vocês e a crítica completa amanhã. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.